De novo, né? Texto da lição: promessas e obediência. Textuário: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. Verdade prática: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. A leitura bíblica em classe se encontra em Deuteronômio 29, do 1 e 9 e 12, do 1 ao 9 e o 12, e o Hebreus 8, do 6 ao 13, que diz: estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras desse concerto e cumpri-las, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Isso é Hebreus 8 já, né? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, mas o dia em que tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles serão meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar. Então, aqui o texto, né, que a gente vai estar falando hoje, vai estar vendo. Eu já vou passar para a irmã Marli e já vou estar descendo ali com os adolescentes para ministrar para eles. Hoje a gente vai estar gravando, eu vou estar gravando aqui só o áudio, beleza? Peguei a irmã, depois nós... Irmã Marli, fica à vontade. Obrigada. Paz do Senhor. Então, a nossa lição de hoje é uma lição que a palavra-chave é obediência, né? E a gente, como mãe, sempre fala, né? Se obedecer, vai em tal lugar. Se obedecer... E estudando a lição, eu vi que bem isso, né? Que Deus nos proporciona a obediência e daí, através dela, a bênção, né? A introdução, o seu irmão Silvio já leu, né? A leitura bíblica em classe. A Bíblia apresenta uma relação entre promessas e obediência. Ao longo das Escrituras percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus no mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que promete no Novo, e ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos de obediência no novo concerto? Conforme revelada no Novo Testamento, é o que estudaremos nessa lição. A obediência no Antigo Testamento. O concerto de Horebe
O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes no deserto de Horebe, também denominado de Sinai. Ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar-me o meu concerto, então serei minha prioridade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer os mandamentos do Senhor para viver em promessa em toda a sua peregrinação no deserto. Quando a gente vê a história do deserto, né, era uma passagem assim de dias, né, e o povo ficou 40 anos, né, porque além de não obedecer, veio junto com eles a dúvida, né, e daí eles não obedeciam, tinham dúvidas e murmuravam, né. O concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, e a maioria dos peregrinos haviam perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés, na terra de Moabe, que fizesse com que os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4, a 26 e 19, bem como ênfase nas bênçãos e maldição dos capítulos 27 e 30 do mesmo livro. Tudo neste concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel, os mandamentos divinos. Na verdade, em Deuteronômio, desde o livro 4 até o 26 e 19, ele vai falar, né? Ele começa já dizendo no 4, né? Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para que os cumprirdes, para viveis e entre os que possuem a terra que Deus, o nosso Senhor, dos povos e Pai vos dá. E ele vai seguindo falando, né? Que as pessoas, o que elas têm que obedecer, o que elas têm que fazer, né? Para entrar na terra que Deus tinha, né? Deus tinha prometido, né? E aqui eu vejo que muitas vezes, né, eu já ouvi falar, não sei se os irmãos já ouviram essa expressão, que eles falam assim, que a gente é a oração de alguém. A gente é, tipo assim, eu esses dias até ri porque a minha filha mais velha e o meu genro, hoje eles pregam a palavra. O meu genro já esteve aqui um dia, no domingo, pregando, e a minha filha... E assim, quando meu pai era vivo, ele orava muito para que a família se convertesse. E quando meu pai faleceu, bem quando meu pai faleceu, que eles começaram a ir para a igreja. E daí uma amiga minha falou assim, mas eles são oração do teu pai. Então aqui, quando eu estava vendo da obediência, né, eu vi que muitos que estavam lá no deserto pereceram, né? Mas eles continuaram em oração que os filhos alcançaram as graças, né? Então, eu até parei e pensei assim, será que às vezes a gente não tinha que obedecer um pouco mais para alcançar as graças, né? Para alcançar, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio que nos faz ir para outro caminho, desviar, né? E daí, às vezes, os filhos da gente estão vendo isso e daí eles estão na obediência, não que seria... Mas daí, eu acho assim que com o erro eles vão para a obediência, né? Então, assim... Com o nosso erro eles veem, né? Ah, não deu certo assim, então vou... Porque a palavra-chave é obediência, né? Então, assim, a obediência vai gerar bênção, vai gerar grandes conquistas, né? As promessas prevenientes de obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam
proferidas no monte Gerizim. Bênção no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Em todas as áreas da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas, como consequência da obediência aos mandamentos divinos, estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que a maldição seriam proferidas do monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do seu povo de Israel. Um dia eu estava aqui na escola bíblica e me chamou bastante atenção o pastor Giovanni falando que quando a gente não acerta o alvo, né? Aqui vamos colocar quando a gente desobedece, né? Porque ele falou assim que quando você erra um pecado, é errar o alvo. E quando você erra o alvo, ele falou, em alguma coisa você acertou. Ainda ele deu exemplo aquele dia, né? Tipo, se você acerta um negócio de abelha, aquelas abelhas vão sair e vão fazer uma consequência grande. Então, assim, quando a gente erra o alvo, a gente acerta em alguma coisa e vai ter que ter as consequências daquilo, né? Então, a gente tem o perdão, mas assim, a gente vai ter que viver aquelas escolhas erradas, né? Aquele erro que a gente... Então, aqui eles falam que a obediência vai gerar bênção e a desobediência vai gerar as pragas, as maldições, os negócios, né? As promessas de Deus nesse concerto eram basicamente as mesmas que foram feitas a Abraão. Deus prometeu que daria a Israel a terra de Canaã, depois de libertá-lo da escravidão do Egito, e que ele seria o seu Deus e os adoraria como seu povo. Depois de Deus revelar os 10 mandamentos e muitas outras leis do concerto, os israelitas juraram a uma só voz. Paz do Senhor. Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Sem essa promessa solene de aceitarem as normas da lei do Senhor, o concerto entre eles e o Senhor não teria sido confirmado. Essa resolução de cumprir a lei, Deus continuou com uma condição prévia do concerto, somente pela perseverança na obediência aos mandamentos do Senhor e do sacrifício determinado por Deus no concerto, e que Israel continuaria com a possessão preciosa de Deus e igualmente continuaria a receber as suas bênçãos. Então, assim, Deus nunca abandonou o povo, né? Ele falou que era para obedecer, o povo não obedecendo, ele ainda ficou assim com o povo, né? Mas o povo, a maioria deles pereceram, não entraram, né, na terra prometida, né? Não tiveram que colher o que plantaram, né? Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento a coisa é reafirmada, porque a obediência a Deus, né? Eu falo que o primeiro mandamento que Deus fala, ele já fala uma chave para a gente obedecer, né? Porque amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, assim, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, né? Você não faz... Eu costumo dizer para os meus filhos assim, posso fazer isso? E se você pedisse para Deus, qual seria a resposta? Eu falo para eles. E assim, será que se você está fazendo isso e você soubesse que Deus está te olhando, você ficaria bem? Daí esses dias minha filha falou, meu Deus, está parecendo aquelas velhas, assim, vai ler a Bíblia. Eu falei, não, é que eu estou só querendo pôr vocês, assim, se Deus estivesse do teu lado, você faria isso? Porque daí eles vão começar a pensar, né? Se os irmãos tiverem alguma coisa para falar, né? Porque quando eles me escalam para a escola bíblica, me dá 3 tipos de... E parece, eu falei esses dias que parece uma prova, assim, porque quando eu sou escalada para a escola bíblica, teve um dia que eu troquei com o pastor Giovanni, porque eu estava com a casa cheia de visita. E daí na semana eu tive visita.
E essa semana, por incrível que pareça, ontem a minha casa tinha visita e eu vou ter a semana inteira seguinte agora. Então eu falei, Deus adiantou, né? Em vez de ser para lá, foi para cá agora. Mas daí... Só que daí hoje eu pensei, não vou trocar, porque as mulheres, eu falei que a igreja nesse final de semana estava assim, né? Os adolescentes e os pré-adolescentes foram para Beltrão ontem, que tinha, daí tinha jovens, e as mulheres foram para Piratuba, né? Então a igreja está evoluindo, né? E nós aqui temos que... A obediência no Novo Testamento. Um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifestada pela obediência aos mandamentos da lei e a observação do sistema do sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto, e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Pois este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Veja que é tudo uma coisa interligada, né? Diz que o que tem que guardar é o coração, né? E no coração que Deus escreve sobre obediência, que Deus fez o pacto, né? Lá no Novo Testamento, né? Que a gente ia ter a lei dele guardada no coração, que a gente ia cumprir a lei, né? Jesus Cristo é o mediador. O Senhor Jesus é mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem com arrependimento à fé, à oferta da salvação. Assim, o relacionamento da obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, que o Senhor Jesus é verdadeiro mediador. No Novo Testamento a gente vê Jesus vindo, né? Fazendo um novo concerto, e a gente vê ele na obediência, né? Que se a gente vê, né? Ele andava pela terra, ele fazia coisas, né? E a gente não vê ele se exaltar em momento nenhum, né? Quando a gente estuda a história dele, né, eu penso, meu Deus, era muito paciente, né? Que se fosse a gente, já tinha matado Pedro 30 vezes, né? Quando Judas beijou ele, pensa, ele sabia que Judas ia trair, né? E Judas beijou ele. Se a gente sabe que uma pessoa vai te trair, você já se afasta dela, né? Então, assim, ele teve a obediência, né? Ele teve o discernimento. Quando a mãe dele chama ele para transformar, né, a água em vinho, né? Ele fala que ainda não é a hora dele, mas ele obedece a mãe dele, mostrando que ela tinha autoridade, porque ela era mãe, né? E transforma a água em vinho. Então, quer dizer, ele está na obediência, ele está na... A gente, né, meu Deus, esses dias vendo aquela história que ele dorme no barco, né? Ele devia estar cansado, né? E daí ele fala para os discípulos, né? A gente vai atravessar para o outro lado. Então, assim, eu penso que quando Deus diz para você, olha, você vai, pode ter a turbulência no meio, mas você vai lá no outro lado. Daí ele dorme, né? Porque ele está descansado, porque ele sabe que a gente vai para o outro lado, porque os discípulos iam, né? Daí dá a tempestade, os discípulos chamam ele, né? Ele só levanta-se a gente, né? Meu Deus, tinha feito um escarcéu, né? Ele levanta, fala para os discípulos, mas acalma o vento, acalma a tempestade e fala que pouca fé que vocês têm. Quer dizer, vocês estão comigo, vocês podiam fazer isso, né? Vocês tinham a promessa que vocês iam para o outro lado, mas vocês me chamaram. Isso é a gente, né?
Por isso que muitas vezes, sabe, agora eu tenho aprendido, por incrível que pareça, esses dias eu pensei, Senhor, eu tenho aprendido com a minha filha mais velha. Às vezes ela fala assim para mim, mãe, quando você for brigar com as crianças, antes de brigar, enche a boca d'água e pense, mãe, e pense. Antes de brigar, espera, não briga naquele dia, deixa as coisas acontecer. E daí a minha outra filha que mora em Cascavel, ela também é batizada na igreja, ela já até era batizada no Espírito e agora ela não está frequentando a igreja, sabe? A única coisa que ficou nela, eu sempre falo, nossa, ela é dizimista. Mesmo sem ir na igreja, ela acha que o dízimo é certo, sabe? Até falou para o marido um dia, olha, aquele mês a gente não conseguiu pagar as contas, a gente não devolveu o dízimo. Então, assim, eu falei que o rastro da igreja está lá, né? A plantinha está lá, ela vai voltar. Daí ela fala assim para mim, você era mais braba quando eu era pequena. Nossa, você era terrível. Ela, né? Daí a minha filha mais velha fala, calma, enche a boca d'água, espera um pouco. Então, assim, porque a gente está sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo, sempre vendo. E assim, estudando essa lição, essa semana eu pensei, nossa, quantas vezes assim a gente não ouviu a voz que devia ouvir, quantas vezes a gente desobedeceu, quantas vezes a gente colheu aquilo por falta de ter obedecido, né? E daí, olha, diz que a gente deve ter o primeiro temor a Deus, né? E eu pensei que não, a gente primeiro obedece a Deus. Porque a mão dele só pesa quando a gente sai fora do caminho, né? Obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé é obediência e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Aqui entra até, eu penso assim, que até uma vida, né? Quando a gente ama uma pessoa, a gente jamais quer que essa pessoa fique triste. A gente jamais quer que essa pessoa sofra, né? Então, assim, uma pessoa. Mas e Deus? Quantas vezes a gente deixou Ele triste, né? Porque esses dias eu falei que até às vezes Ele olha lá de cima e ri e fala, mas de novo? Porque a gente parece que anda num círculo, né? Daqui a pouco a gente faz um erro, daí você passa, daqui a pouco você faz aquele erro, ele olha lá de cima e fala assim, mas de novo você? Eu penso ele assim, né, olhando e falando, mas meu filho, o caminho é esse. E muitas vezes ele se entristece, né? Muitas vezes eu penso que ele olha e fica triste. Porque quando eu vejo os filhos, né? Esses dias lá em casa aconteceu uma situação com a Manuela, sabe? Daí a minha filha falou assim, você nunca vê a tua mãe chorando e vendo? Daí ela falou, mas daí eu nem sei se é por mim. Então, assim, eu penso que Deus chora, né? E a gente pensa a mesma coisa que ela, né? Mas será que Ele chorou por mim? Será que Jesus morreu na cruz por mim? Porque, olha para vocês verem, eu sou batizada faz 20 anos. E assim, eu ia na igreja quadrangular, fiz o ITQ quadrangular, porque eu queria fazer teatro. Então, assim, eu fui para fazer os teatros, fazer as coisas, para fazer os negócios na igreja. E passei muitos anos achando aquele hino assim que eu sou das 99 ovelhas, faltava uma e Deus foi buscar, e a história da Bíblia das 99, eu pensava assim, errado, né? Porque quem que deixa 99 e para buscar uma? E agora, quando eu cheguei aqui em Ampere, um dia eu resolvi estudar essa história. Eu pensei, mas como, né? Como é que Deus é capaz de deixar 99 ovelhas que estão boas, num aprisco, e ir atrás de uma? E daí eu descobri que essa uma era eu. Quando a gente descobre, né? Meu Deus, é eu que sou a ovelha perdida, né? Então, daí quando eu descobri isso, eu pensei, meu Deus, se Ele não fosse me buscar, eu ficaria, né? Porque a história fala, né, que Ele deixou 99 ovelhas boas, né? Daí eu pensava, mas eu sou uma das boas, né? Depois eu descobri que não, eu sou aquela que fugiu, eu sou aquela ruim, né? Essa expressão, guardares, também pode ser substituída por obedecer. Então vê, né?
Se ama a Deus, vai guardar os mandamentos. Se ama a Deus, vai obedecer aos mandamentos, né? Porque os 10 mandamentos, esses dias eu estava pensando, né? Mandamentos, quer dizer, uma coisa que está mandando, né? E quando às vezes a gente fala para os filhos, né? É para fazer isso, sim, eu estou mandando. E olha quantas vezes Deus está mandando. E nós estamos aí, né? Lendo e passando. Sabe que um dia eu também falei para o pastor, porque eu tenho uma irmã minha que ela não é crente. E ela ia muito na minha casa. E daí, assim, quando eu resolvi firmar na presença de Deus, eu resolvi, assim, que na minha casa não ia entrar bebida de álcool, porque daí vinha na minha casa fazer almoço no domingo e eu não bebo. Nunca gostei disso. Mas daí eu permitia que eles trouxessem a bebida. Então, eu fazia da minha casa errado. Eu permitia que bebesse, eu permitia que... E daí um dia eu falei, a gente vai fazer almoço, mas assim, vai ser refrigerante. Então, assim, não vai ter bebida. Mas se nós levar, não... E daí foram se afastando. E daí assim, com o tempo, foi afastando. E um dia eu percebi que a gente estava muito afastado. E daí eu questionei o pastor. Eu falei, pastor, mas a minha irmã, eu precisava estar perto dela, para trazer ela para a igreja. Daí ele falou, e quanto tempo você ficou perto dela e não trouxe? Ele falou, veja que é muito mais fácil ela te tirar da presença, porque ela ia na tua casa e fazia coisas que não era permitido, do que você colocá-la na presença. Então agora você deve orar por ela, você deve buscar por ela, mas assim em oração, sem bater de frente, sem permitir, sem... E assim, um dia ela vai voltar para sua casa e vai ser diferente. Então assim, você deve orar, né, pelas pessoas. Quando a gente se afasta do mundo, que a gente é diferente. Só que assim, eu vejo que duas coisas que eu percebo, né? No meu trabalho, eu trabalho com o Leandro Degrau, né? Ele tem milhões de problemas de saúde e não tem problema de dinheiro. E daí um dia eu falei, né? Que, mas o meu problema era dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, 100% estava resolvido. Mas daí eu vim trabalhar na casa do Leandro Degrau e vi assim que o dinheiro que ele tem não soluciona os problemas. Não soluciona. E mais ainda que ele falou assim, quando você está aqui, eu sinto uma paz. Peguei férias de 10 dias que a minha filha teve bebê. E daí, quando eu saí, a gente tinha combinado que eu não sabia bem quantos dias eu ia ficar, porque eu ia ver quanto precisava, né? Quando eu voltei, ele falou assim, nossa, a casa voltou a ser organizada. Eu falei, não, mas quando eu cheguei estava tudo certo. Eu falei, estava tudo tranquilo. Ele falou, não. Estava uma turbulência. Falou, você traz paz. Mas eu já convidei ele para vir para a igreja. Eu já levei o pastor Júnior lá na casa dele. E não consegui ainda, sabe? E agora, esses dias, eu tive vontade. O meu genro falou assim, quando você se colocar na presença de Deus, jejuar, você vai chegar lá e você vai orar pelo Leandro e ele vai vir. Mas assim, eu ainda não tive essa unção, sabe? Para chegar lá e falar, Leandro, posso orar por você? Às vezes eu tô lá, esses dias ele estava bem mal e eu, sozinha, escondida assim, eu orei. Falei, Senhor, Leandro é uma pessoa boa de coração, eu não sei o que fez, mas hoje ele é bom. Então assim, Senhor, põe tua mão lá sobre ele. Mas eu não fui lá falar para ele que eu estava orando, né? Então assim, falta um pouco de medo, né? E daí ela também falou para mim um dia assim, nossa, que bom de conversar com você. Mas ela é da Umbanda. E assim, eles às vezes fazem umas coisas lá assim, eu chego a trabalhar e tá cheio de sal assim por tudo, sabe? Velas, sal e coisa, eu não sei o que é aquilo. E quando eu chego no portão tem aquilo, nossa, Senhor Espírito Santo entra comigo, né? Porque hoje o negócio não vai estar, né? E já tive experiência, esse dia eu contei lá em casa que assim, ó, agora eu vou mudar, né, de setor, né? Mas assim, ó, em 3 anos que eu trabalho ali, muitas vezes, esse dia eu falei para o pastor Giovanni que eu vou dar esse testemunho. Muitas vezes eu fui trabalhar chorando e falando, não, hoje eu vou pedir a conta. Hoje não vou mais. E a minha filha de Beltrão, que daí quando eu ia trabalhar, falava com ela, ela falava assim, mãe, mais um pouco. Só mais um pouco. E daí um dia, eu tenho um problema de coluna. Um dia eu estava com muita dor na coluna, daí eu estava indo trabalhar e assim, quem é dona de casa sabe, e a gente quando trabalha de empregada, então piorou, né? E daí eu estava indo trabalhar com muita dor, e daí falei para o Senhor assim, Senhor, eu tenho que aguentar mais 5 anos trabalhando.
Se o Senhor me ajudar 5 anos, os meus filhos vão estar mais crescidos, vão estar melhor, daí eu posso parar, daí eu posso sentir essa dor. Hoje eu queria que o Senhor estivesse comigo e tirasse essa dor. E assim, Espírito Santo, vem comigo, trabalha comigo. E quando eu termino o dia, eu não sei como, mas as coisas estão prontas. Eu consegui fazer tudo o que tinha que fazer. E se eu esqueço de convidar o Espírito Santo para ir comigo, as coisas não andam. Parece que aquele dia eu estou amarrada. Daí quando eu vejo que as coisas estão tudo atrasadas, assim, às vezes meu Deus, já é 11 horas, já é meio-dia, já é 1. Daí eu, Senhor, hoje eu vim trabalhar e me distrair, não convidei o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda. Então assim, eu penso que todos os dias eu tenho que convidar o Espírito Santo. Daí, olha, eu falei assim um dia, Senhor, coloca amor no meu coração pelo meu trabalho. Porque em Beltrão eu trabalhava de cozinheira, agora o Senhor abriu essa porta, então assim, coloca amor no meu coração pelo meu trabalho. E coloca amor no coração deles pelo que eu faço. Um dia o Leandro me chamou e me proporcionou o curso de instrutora. Daí eu fiz o curso de instrutora e assim, o curso de instrutora de veículos, instrutora da autoescola, o Detran exige minutos. Ele tem uma tolerância para você entrar no curso de 1 minuto. Se você entrou, é para entrar 8 horas, entrou 8:02, você vai ter que repor aquela aula. Daí assim, quando eu comecei a fazer o curso de instrutora, eu falei que foi uma batalha para conseguir os documentos. Porque eu tinha que provar a escolaridade, eu estudei em 98 e nunca fui atrás do histórico. Eu tive essa batalha toda. E o Leandro, mesmo sendo lá ele falou assim, Deus toca no meu coração que é você que vai substituir a Maria. Ele falou. Deus fala para mim, quando eu lembro que eu tenho que pegar uma instrutora, ele falou assim, eu só me vejo em você. Então assim, vamos providenciar os documentos, vamos. Daí, consegui os documentos. Daí falei para ele, mas Leandro, eu não tenho dinheiro. Daí ele falou assim, eu já sabia que você ia falar isso. Eu vou pagar o curso para você e você me paga conforme você pode. Se você puder em 10, se você puder em 20, então quer dizer assim, amém? Falei, fui fazer o curso. As minhas médias no curso, um dia eu falei que eu tenho que ser ótima, porque eu tenho alguém acreditando em mim. Então assim, as minhas médias no curso foram tudo boa. Foi tudo 9, 10, 9. Aí quando eu fui para os estágios, fiz os estágios, fiz os negócios, até um dia eu vim aqui e falei para a Gabriela que agora ia voltar, vim nas terça-feira, porque eu tinha terminado os estágios, né? Tava tudo... Mandei tudo papelado para o Detran, para os negócios. Faltou a lista dos alunos que eu fiz estágio, assinada. Daí eu fui lá e falei, Leandro, o Detran exigiu a lista dos alunos que eu fiz estágio. Daí o Leandro falou assim, só que o Detran sabe que você não vai conseguir essa lista, porque essa lista, o Detran só permite, tipo assim, o aluno fez aula hoje, 24 horas depois você consegue tirar a lista. Passou disso, não tira. Daí eu mandei lá para o Detran, olha, eu fiz estágio tal dia, fiz assim, assado, fiz biometria, não tem como ver pelas biometrias e tal. O chefe do Detran mandou assim para mim, sem lista, sem certificado. Daí eu falei, tá, então assim, o senhor só me diz e me orienta, o que eu devo fazer? Daí ele falou, um estágio com listas assinadas. Daí eu falei, tá, então o senhor marca para mim depois os estágios. Daí eu tive que refazer todos os estágios de novo. Mas foi assim no curso, o vídeo também, eu mandei um vídeo, tinha que fazer um vídeo de aula, levando para o Detran. O meu chefe me ajudou, o Leandro me ajudou, as crianças me ajudaram e quando eu mandei para o Detran, zerou. Falou, teu vídeo vale 0, você não pode pegar uma coisa pronta, você tem que criar. Então, assim, o curso eu tive que tudo fazer de novo, sabe? Porque, assim, é uma batalha que a gente vai enfrentando, é uma batalha, porque eu estava vindo na igreja, porque eu estava dentro da igreja, porque eu estava orando, e daí, assim, né? Agora, graças a Deus, tudo certo. Daí todo mundo, quando que vai? Daí os da autoescola, daí ele fez uma reunião na autoescola e falou, a nossa nova instrutora vai ser a Marli e tal, isso e aquilo. E agora, quando que vai? Daí esses dias eu falei, gente, eu não sei, eu dependo do Leandro. Daí esses dias ele falou assim, Marli, a gente está tentando achar alguém para ficar no teu lugar. Mas agora a gente já pôs um ponto e colocou assim, ó, você vai sair de férias, quando você voltar das férias, você volta para a autoescola.
Você já não volta mais para deixar tudo certo, ele falou. Mas assim, é só quando a gente vai entendendo o propósito de Deus, né? Porque daí eu fui aprendendo assim que dinheiro não resolve os problemas. Trabalhando ali, porque antes eu trabalhava em cozinha, né? Então cozinha é muito corrido, né? Agora trabalhando ali eu consigo ouvir pregação, eu consigo ver o que eles estão fazendo e pensando, né? Porque daí o Leandro falou assim para mim, que ele falou para Eduardo é lá da Umbanda, que ele falou assim que não pode uma pessoa, uma igreja, fazer o bem para uma pessoa e fazer o mal. Daí eu falei, não entendi. Daí ele falou assim, porque lá na Umbanda eles fazem o bem. Eles oram pelas pessoas, eles fazem as coisas pelas pessoas, mas eles também fazem o mal. Eles amarram as pessoas, eles jogam uma praga lá nas pessoas. Daí diz que ele falou para Eduardo que isso não é possível. Daí eu falei para ele, Leandro, mas o senhor permite que ela venha aqui na sua casa e faça coisa. Daí ele falou, mas ela vem aqui e faz só o bem, faz uma limpeza espiritual, faz não sei o quê. Daí eu falei, pois é, mas junto com essas coisas, o senhor mesmo está me dizendo que ela faz o mal também. Daí ele falou assim, não, mas é que daí aqui ela não vai fazer o mal. Então assim, eu não consegui ainda entrar assim no negócio, né? Mas daí pensei assim, daí eu fui aprendendo, fui vendo, né? Quanto que as pessoas sofrem. Porque daí um dia ela fez isso lá na casa dele, foi lá na casa dele com uma panelinha, com fumaça assim, andou para lá e para cá, e eu estava lá nesse dia. E daí em pensamento eu falei, Senhor, o que vem a ser isso? Eu lembro que eu nem orei nesse dia direito, só. E daí andei para lá e para cá, né? Ela limpando, fazendo aquilo. Daí passou acho que uns 4, 5 dias, a minha chefe falou assim, viu? Na terça e na quarta-feira da semana que vem, você vai ficar o dia inteiro trabalhando na autoescola. Daí eu falei, mas tem alguma coisa específica para fazer na autoescola? Aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, assim, a Eduarda vai fazer uma limpeza aqui em casa e ela não conseguiu fazer quando você estava aqui. Daí ela pediu para você, daí assim, para não te dar a folga, ela falou, porque daí os outros funcionários diziam assim, mas a Marli pegou folga no meio da semana, porque tu sabe quando trabalha mais gente, eu trabalho 2 dias na autoescola, né? Então assim, eles já ficam tudo... Daí você trabalha na autoescola esses dias, você não precisa vir aqui, a gente vai pegar marmita, olha só, olha o sacrifício, a gente vai pegar marmita, as crianças vão para a escola, vão para a creche, daí você vai na autoescola. Daí eu fui na autoescola, daí eu cheguei a trabalhar no outro dia, tinha algodão para os lados, tinha vela, tinha sal, e daí eu peguei a VAP, né, eu não gosto de varrer porque eu tenho problema de coluna, né, eu peguei a VAP falando, Senhor, quanto gasta a tua, né, porque esse dinheiro desce para mim, não gasta em sal, em coisa, né, vamos limpar isso, jogar fora, né. Então eu vi assim que a gente vai aprendendo, Deus coloca você naquele lugar para você aprender, Deus mostra para você isso, né? Deus mostra para você aquilo. E eu falo assim que ser instrutora da autoescola é um sonho de Deus, porque um dia eu estava vindo para casa e falei assim, no que será que eu posso trabalhar? Porque eu tenho problema de coluna. Voltar para a cozinha eu não posso, porque me dói as costas. Ali onde eu estou trabalhando eu também não posso, porque está complicado. Trabalhar numa loja de fábrica, eu pensei, no que será, Deus, que eu posso trabalhar, né? Vim para casa assim pensando, sabe? Falando com Deus assim, qual profissão será que eu posso trabalhar? Porque assim, tudo mexe com coluna, né? Tudo é. Daí quando eles me falaram, né? Olha, o Leandro falou, você vai ser instrutora. Olha a instrutora. A instrutora senta e fala para a pessoa, primeira, segunda, terceira, lombada, para aqui, para ali, faz isso, faz aquilo, ó, na baliza você vai fazer tal coisa. A pessoa fica ali o tempo todo só falando. E quando é professora teórica, né? Também senta lá, explica, fala para as pessoas, olha, isso daqui costuma cair no Detran, isso daqui. Olha como Deus é bom. Daí agora eu falo, Senhor, eu quero viver o teu sonho. Como diz, né? O teu sonho é melhor que o meu, né? Eu quero viver o teu sonho, né? Eu vou lá fazer a carteira com a Marli. Daí as amigas da Heloísa falam, tamanho calma, da Heloísa, sim, minha mãe sempre porque eu vou fazer carteira com ela, não quero que ela brigue, mas ninguém briga, né, como instrutor. Mas é o medo, acho, né, das pessoas. O medo que as pessoas têm, né. O medo do instrutor ir lá e fica errado, você tá fazendo errado. Não, e daí eu fiz estágio, para você já pode conversar, eu fiz estágio com a irmã Rose, sabe a Rose Teles? Fiz estágio com ela, e daí ela... Meu Deus, mas você, irmã, eu não sei dirigir, capaz,
faz? Eu falei, primeiro que no estágio eu vou estar avaliando o instrutor, não você. Segundo, eu falei para ela que todo mundo pode dirigir. Eu vi pessoas fazendo carteira com 70 anos, com 75, com 80. Tem pessoas com 90 que dirigem. E daí ela, esses dias eu falei, e aí, agora ela vai marcar exame já. E daí eu falei, aí, conseguiu tudo certo? Ela, sim, já estou lá. E agora, nessa turma que está agora, está a outra irmã, a Rosa, que ela, não sei o sobrenome dela, é Roseli. É casada com aquele senhor que canta. Como é que é? Casada com aquele senhor que canta, que a mãe dele é lá. Isso mesmo, Divane. Agora ela está fazendo carteira. Daí ela falou, será que eu consigo, irmã? Claro que consegue. E o Dani, sabe o Dani daqui? Falou assim, o que você está fazendo? Ah, uma nova instrutora. Ah, mas se tu é instrutora, também você. Ele falou, o que precisa para ser instrutor? E daí, não, mas daí eu vejo que tu está incentivando pessoas, né? Sim, pois é, tipo, as coisas é uma corrente, uma coisa é outra. E daí eu falei para ele, você precisa fazer exatamente o que você está fazendo. Você faz a habilitação, espera 2 anos, daí faz o curso de instrutor e vai para instrutor. Porque precisa ter 21 anos e 2 anos de habilitação, né? Então, assim, eu penso que Deus vai colocando você, vai mostrando para você. E a gente é falha, a gente desobedece, né? Voltando para a lição, a gente desobedece, a gente vê que... Porque se a gente obedecesse a Deus, quantas bênçãos a gente ia viver mais, né? Quantas coisas ia ser melhor, né? Porque, olha, era para mim vir morar em Ampere logo que meu pai morreu. Mas eu vim aqui para Ampere, sabe? E olhei e pensei, não. E daí ainda eu fiquei 2 anos em Beltrão. Quase 3. Daí um dia eu falei, não, eu vou ir morar lá em Ampere. Eu não sei, daí em 15 dias eu estava morando aqui em Ampere. Daí ainda quando eu cheguei aqui eu falei, não sei qual é o propósito de morar aqui em Ampere. Mas daí devagar eu fui vendo qual era o propósito da minha irmã, do meu cunhado. Daí eu falava assim, quando meu cunhado se batizar eu vou embora. Quando meu cunhado aceitar Jesus, ele está fazendo discipulado agora. Quando meu cunhado se batizar, eu vou embora. E agora minha filha teve bebê e os planos eram tudo embora em janeiro. Janeiro, as crianças acabam a escola, não sei o quê, tempo de férias. Daí Deus, não, espera. Porque agora é muito melhor você ser instrutora aqui em Ampere do que ser em Cascavel, do que ser em Beltrão, né? Então veja, quando você vai fazendo, se eu tivesse obedecido, quanto tempo antes eu já tinha feito, eu já estava... Quantas dores a menos, né? Mas é que eu falo que daí isso é a obediência, né? Porque assim, eu penso assim que se você obedece, ó, quantas coisas você não vai precisar passar. Daí entra a história das ovelhas, né? Ele vai deixando a ovelha aí e depois ele pega, passa óleo pelas feridas. A obediência, é bênçãos provenientes de obediência de Cristo. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda um bênção da natureza espiritual, que abarcam todas as áreas da nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo, né? Quantas vezes a gente fala, né? E o Espírito Santo Esses dias o Mateus falou assim, quando eu estou fazendo um negócio e parece que na minha cabeça aquilo tá que não é para fazer, o que vem a ser isso? Ele falou. Eu falei, o Espírito Santo falando com você. Porque você já sabe, né? Ele está te mostrando. Então, toda vez que o Espírito Santo, tu está saindo do caminho, o Espírito Santo te alerta, né? Daí eu pensei, olha como é que é, né? Quando a gente vai plantando na vida dos filhos, né? Você pode... Por isso que tem a palavra, fala, né? Ensina no caminho. Pode ser que quando eles vão sair, eles vão... Porque eles têm curiosidade de conhecer, né? Quando chega na adolescência, eles... É porque eu falo que eu fiquei viúva muito cedo, né? Eu tinha minhas filhas mais velhas com 1 ano e 5 anos. E daí eu casei de novo, depois eu fiquei viúva de novo, eu tinha eles, né? A Heloíse com 5, o Mateus tinha 7 meses. Mas agora eu sempre falo assim, Deus, antes de ser meus filhos, eles são teu filho, então me ajuda.
Então, assim, porque às vezes eu falo, que nem você diz, às vezes eu falo, mas eu preciso que alguém vá lá e reforce, e fale. Eu preciso que alguém da igreja vá lá e pegue. Eu não preciso contar para você o que está acontecendo, mas eu quero que o Espírito Santo vá lá e conte e você fale. Para ele ver que as coisas estão andando, né? E ontem na conferência, eu falei que o Mateus não ia, né? Daí a minha filha lá do Beltrão falou assim: mãe, deixa o Mateus ir. Porque ele vai estar dentro da igreja, ela falou. E lá dentro da igreja, ele vai ouvir a palavra do Senhor. Então, assim, se ele fizer bagunça, se ele não obedecer, se ele fizer alguma coisa, ele vai estar lá e o Espírito Santo vai tratar com ele. Então, ela falou assim: quando for eventos da igreja, mãe, você ora e fala assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, cuida do meu filho lá. Não deixe nas coisas do mundo, ela falou. Não proíba ele das coisas da igreja. Ai, Senhor, uma filha, né, tendo que ter. Porque não é fácil, né? Agora, esses dias eu... Viu? E agora, esses dias eu falei para minha filha, que tem esse bebezinho agora, que tem 2 meses, né? Que está em casa hoje. Eu oro para que Deus tome conta das crianças, porque essa geração que vem vindo agora aí, minha nossa, o que vai ser? A tecnologia, os negócios escondidos, o telefone. Uma vez a gente não sabia de tanta coisa que eles sabem agora. Gente, eu não sei mexer na televisão. O meu neto, que tem 8 anos, vai lá e mexe, sabe? Mas o Miguel? Mexe no celular, sabe? Ele desceu. Eles mexem, eles sabem, eles têm muita informação. E daí o que está acontecendo com essa geração que vai vindo agora? Eles estão tendo muita informação e daí cai na depressão, né? Porque eles não estão sabendo administrar, né? Não estão sabendo... E daí os pais, daí eles falam: mas você está igual aquelas velhas, vai ler a Bíblia. Você está igual aquela velha, meu Deus, manda orar. Eu posso pedir uma coisa, a Heloísa falou para mim esse dia: eu posso pedir uma coisa para você, que se for daqui 5 minutos você não vai responder, porque você fala assim: vamos orar. Ela estava trabalhando num serviço e não estava bom o negócio. Ela falou: posso pedir a conta? Eu falei: vamos orar. Mãe, é só dizer sim ou não. Não, eu falei: vamos orar. Porque a gente tem que buscar a ajuda de Deus, a gente tem que orar, né? Porque nessa geração que está vindo agora, esses dias eu pensei: olha, os meus filhos, o Mateus agora fez 13, né? Ainda vai pegar uma geração complicada. E essas que estão nascendo? Porque as pessoas estão fugindo da igreja. E daí eu falo assim, está abrindo muita igreja, eles falam assim: a placa de igreja não salva. Não salva. Mas eu vi uma igreja esses dias aí vendendo vassoura para varrer o pedaço de chão no céu. Gente, mas que igreja que é essa? Eu vi uma outra igreja que o pastor estava vendendo, não sei se vocês chegaram a ver, ele enchia um balão assim, e daí vendia para as pessoas, para levar o ar para casa. Gente, mas que igreja que é essa? As pessoas comprando aquele ar do pastor para chegar lá na casa, o bafo, falei. Né? Então eu penso assim: placa de igreja não salva, mas você tem que cuidar da igreja que tem princípios, que tem, né, histórias, que tem fundamentos. Em Beltrão tem muita igreja e a minha filha prega, né? Daí chamaram ela para pregar em umas igrejas lá do Pinheirinho, que surgiu agora, assim. Daí ela falou: olha, eu não vou, eu tenho que pedir para o meu pastor. Daí a pastora lá da igreja falou assim: nossa, mas você é livre, você está parecendo aquelas ovelhas fechadas. Daí ela falou assim: olha, primeiro eu tenho que pedir a Deus, segundo o meu pastor. Se o meu pastor me liberar que eu posso, eu posso. Se ele falar que eu não posso... Daí ela falou assim, porque assim, quem abriu aquela igreja foi uma pessoa que se revoltou. É tipo uma da Assembleia de Deus, se revolta, vai lá e abre uma igreja. Então assim, eu penso assim, que se você era de uma igreja e abriu outra, algum mal você fez naquela igreja, né? Ou você frutifica onde você está naquela igreja, ou você muda as coisas, então foi lá e abriu outra. Quer dizer, já fez uma coisa errada, né? E daí as pessoas: a placa da igreja não salva, qualquer uma vai para o céu. Claro que vai. Eu acredito que quando a gente morrer, a gente vai ter lá no céu, né, gente de quadrangular, gente de assembleia, gente de católico, gente de todas, né? Porque cada religião, eu nunca vi o padre falar que é para a pessoa beber. Eu nunca vi. Então assim, cada religião eles ensinam a forma. Então eu acredito que umas pessoas vão estar, né? Justiça e paz.
Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e na justiça. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente de fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. E aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Assim a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz, em meio à turbulência do mundo. Aqui, quando eu vejo essas palavras, eu lembro assim, né? Você, quando está aqui, traz paz. Eu penso que a gente, sabe que quando eu morava em Beltrão, eu sempre falei isso, né? E um dia o pastor Hugo, agora já é falecido, né? Ele falou assim que achava interessante, porque eu sempre falo assim, ó, eu quero que as pessoas saibam que eu sou evangélica pelas minhas atitudes, não pelas minhas roupas. Porque é fácil de você ver uma evangélica aí com uma saiona e um cabelão, né? Mas e daí as atitudes? Alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem paz a Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Conforme nos ensina as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas à consciência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo enche-nos de alegria. Às vezes a gente está feliz com quase nada, né? Às vezes a gente está feliz, olha, o Mateus foi junto comigo trabalhar um dia e falou assim: o Leandro tem uma casa com piscina, tem uma casa no lago e tem uma casa na praia. Nós não temos uma casa, né, mãe? Daí eu falei: pois é, mas tu viu, o Leandro está sempre doente, sempre triste, dá sempre alguma coisa, vai lá para praia para fazer tratamento de saúde, vai ali no lago para dar uma brecha na cabeça. Falei para ele assim, eu falei: olha, então assim, para você ver que bens materiais, essas coisas materiais não nos dão alegria, né? E assim, ouvi um dia um pregador falar que não é pecado a gente ser rico, ser milionário, ter um monte de coisa, né? Só que isso não vai trazer paz, não vai trazer cautela, né? Conclusão. Antes eu vou ler um negócio aqui que tem do Jeremias. Jeremias profetizou que um tempo futuro Deus faria um novo concerto, o melhor concerto com o seu povo. Jesus é quem instituiu o novo concerto, o Novo Testamento. Ambas as ideias estão contidas na palavra grega. O seu ministério celestial é incomparável, superior ao dos sacerdotes terrenos. O novo concerto é um acordo, uma promessa, última vontade e testamento. É uma declaração do propósito divino em outorgar graça e bênção àqueles que chegam ao Senhor mediante a fé obediente. Estabelecido o novo concerto em Cristo, o antigo concerto se torna obsoleto. Não o bastante, o novo concerto não invalida a totalidade das Escrituras do Antigo Testamento, mas apenas as dos pacto mosaico, pela qual a salvação era obtida mediante a obediência à lei, no sistema de sacrifício. O Novo Testamento não está abolido. Boa parte de sua revelação aponta para Cristo, e por ser a inspiração da palavra de Deus, é útil para nos ensinar, repreender, corrigir e instruir na retidão. Então aqui eles falam que no Antigo Testamento tinha que ter sacrifícios, né? Agora nós não temos mais o sacrifício porque Jesus veio e fez o sacrifício. Então agora nós temos a mesma que o Antigo Testamento, que era a obediência, nós continuamos com a obediência agora e temos o Espírito Santo que nos alegra ainda, né?
A conclusão. Nessa lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece para o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, para quem obedece os mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Coisa boa, né? A gente tem uma promessa na Bíblia que se a gente obedecer, a gente vai viver alegria, né? Paz. Isso é uma bênção, né? Eu sinto falta. Então, e eu falo que se eu não venho na escola bíblica no domingo de manhã, para aquele domingo não tem graça.